E na graduação, lá também, quando eu estava chegando por volta dos 3 últimos períodos ou do último ano, nós passamos a ter um laboratório de informática no departamento de educação física. Então era muito comum ir para a sala dos professores que permitiam, né? Alguns professores abriam esse acesso e a gente utilizava os computadores para fazer pesquisa. Eu morava em Teresina e não precisava trabalhar, minha mãe conseguia, com muita dificuldade, mas conseguia me manter lá para ser um estudante profissional, que não é a realidade do estudante brasileiro. A realidade do estudante brasileiro é o estudante trabalhador. E a primeira vez que eu falei com outra pessoa lá de Imperatriz, assim, falei, eu tô indo para São Paulo, eu vou fazer doutorado. E já era assim, caramba, você vai fazer doutorado? Mas aonde? E eu falei, na USP. Ele, que USP? Porque ele não acreditava que era USP que a gente falava. Então, esse peso é diferente de quem sai de outros lugares para ir para a USP. Eu fui para a USP não foi para fazer pós-graduação. Eu fui para a USP, talvez, até o momento, para fazer a coisa mais importante que eu tinha feito na vida. Naruhodô Entrevista, Marcos Vinícius Nascimento Ferreira. Naruhodô Podcast. Você quer apoiar a ciência? Quer apoiar o pensamento científico? Quer ajudar o Naruhodô a se manter no ar? Ouvir os episódios e espalhar a palavra já é um grande passo. Mas existe um outro jeito. Quem possibilita isso é a Orelo. Você escolhe um valor de contribuição mensal e tem acesso a conteúdos exclusivos, conteúdos antecipados e vantagens especiais. Além disso, você pode ter acesso ao nosso grupo fechado no Telegram e conversar comigo, com Altair e com outros apoiadores. Toda vez que você ouvir ou fizer download de um episódio pelo Orelo, vai também estar pingando uns trocadinhos para o nosso projeto. Combinado? Então baixe agora mesmo o app Orelo no endereço orelo.cc ou na sua loja de aplicativos e ajude a fortalecer o conhecimento científico. Ilustríssimo ouvinte, seguimos com a série Naruhodô Entrevista, que está trazendo conversas descontraídas com cientistas brasileiras e brasileiros que contam sobre suas trajetórias, seus pensamentos e seus campos de atuação. Neste episódio, vamos falar com o Marcos Vinícius Nascimento Ferreira. Marcos Vinícius Nascimento Ferreira é natural de Imperatriz, Maranhão. Docente no curso de Educação Física e no programa de pós-graduação em Ensino em Ciências e Saúde da Universidade Federal do Tocantins. Professor visitante na University of Texas Health Science Center at Houston. School of Public Health in Austin. Cientista em epidemiologia da atividade física, comportamentos, ambiente e saúde em regiões de baixa renda. Líder do grupo Health, Physical Activity and Behavior Research e é investigador principal, PI, do estudo longitudinal 24-Hour Movement Behavior and Metabolic Syndrome, o 24-Hour MESSIN, fomento do CNPq, FAPT e UFT, e co-PI do estudo External Validity of Heart Failure Risk Prediction and Trajectory Models in Brazilian Cohort Population-Based Study, fomento da American Heart Association. Membro da Society for Epidemiologic Research e da American Heart Association. Vamos então para a conversa com o Marcos. Então, Marcos Vinícius, muito obrigado por ter topado participar do Naruhodô Entrevista. Começa aí dando um primeiro salve para as nossas ouvintes e para os nossos ouvintes. Olá, ouvintes do Naruhodô. É uma satisfação estar aqui já de antemão. Agradeço o convite. Normalmente eu estou do outro lado do balcão, né? Como ouvinte, agora curti essa experiência agora também com esse bate-papo com Ken. Obrigado, Ken, pelo convite. Imagina, a gente que agradece você ter topado, Marcos. Ô, Marcos, eu vou começar com você como eu começo com todas as pessoas que a gente entrevista aqui no Naruhodô. Eu quero saber quando você nasceu, onde você nasceu e em que contexto sociofamiliar aí você nasceu.
Eu sou natural de São Luís, né? Nasci em São Luís, no Maranhão, mas me mudei muito cedo ali, por volta dos 2 anos, para Imperatriz, no Maranhão. Imperatriz é famosa por ser a cidade da fadinha do skate, né? Da Raíssa Leal, Verdade, da Raíssa, nossa medalhista. nossa medalhista. Então, basicamente, aos 2 anos de idade, minha mãe era bancária e mudou para lá. E então eu fui com ela. Então, basicamente, cresci lá até o ensino médio. Morei, fiz toda a educação básica, ensino fundamental, médio, tudo em Imperatriz, no Maranhão. Com relação à minha família, eu acho que é relativamente frequente em famílias no Nordeste, né? Então eu fui cuidado, como a gente fala, né? Fui criado basicamente pela minha mãe. Meu pai saiu de casa, eu tinha por volta dessa idade, dos 2 anos. Ele era engenheiro, disse para minha mãe que ia fazer uma obra fora e aí essa obra está até hoje aí, né? Nunca mais voltou? Não, nunca mais voltou. Daí minha mãe teve outro casamento também e desse casamento eu tenho 2 irmãos, que na verdade foi o primeiro casamento dela, né? Então eu tenho 2 irmãos mais velhos e uma janela de diferença aí de 10 anos. Na minha casa era basicamente, viveu durante toda essa minha infância e educação básica, foi com a minha mãe e a minha irmã. O meu irmão morou com o pai dele, então minha casa, meu contexto familiar foi esse aí. Minha mãe Então você é filho daquela típica mãe nordestina que carrega a família nas costas, é isso? Isso, típica mãe nordestina que fazia o papel de mãe, fazia o papel de pai. A época quem tinha o Banco do Estado do Maranhão, né? E depois ele foi vendido para um outro banco, mas nós tínhamos, a essa época, eu nasci, sou de 86, e ali por volta da minha infância tinha ainda esses bancos estaduais, ainda há alguns, né? Acho que tem o Banrisul. Tem poucos, mas a maioria foi comprado, privatizado, né? Enfim. Isso. E nesse tempo os bancos funcionavam bem analógico, né? Então minha mãe trabalhava no banco, era comum ela chegar às 9 da noite, então chegava bem tarde, mas sempre se esforçou muito e foi já a raiz do incentivo que talvez eu me tornei um cientista, um pesquisador, porque ela me cobrava muito. Na época, não sei se eu entendia muito bem essa cobrança, mas depois de um tempo eu passei a entender. Mas era muito como ela dizer, olha, teu tempo as palavras dela, né? Teu tempo de estudar é agora. É o que eu tenho para deixar. Eu estudava em escola particular, ela falava assim, o que eu tenho de legado para você é estudar. Então, estuda aí. E é interessante que agora ela às vezes pede que eu reduza, né? Estuda menos. Levou a sério demais, levou ao pé da letra, né, Marcos? Na época eu queria não estudar e acho que como os moleques dessa fase queria mais jogar futebol, tá brincando, investir muito tempo na vida. Depois essa história do futebol, mais na frente eu vou trazer ela de novo, que é um dos motivos mais na frente, que inclusive eu acho que influenciou muito a minha escolha diária. Entendi. Agora, você estava falando que fez escola particular no fundamental, é isso? Isso. Isso você acha que foi importante para você, assim? Foi, e digo que foi... O contexto, do interior do Maranhão, a minha cidade especificamente, ali por volta dos anos 2000, que foi quando eu terminei a escola e fui fazer faculdade, a gente não tinha essa cultura ainda forte de universitária. A minha cidade passou por algumas fases, tá? Ela passou por a fase de ser polo comercial, hoje ela é um polo universitário, já tem cursos diversificados lá de medicina da área da saúde, mas nessa época não tinha. Então, a escola que eu estudei, Colégio Delta, inclusive, ele tinha uma base muito forte
voltada e endereçada, inclusive, para os alunos que iam fazer vestibular fora, porque no ano, inclusive, que eu terminei a escola, foi a época que surgiram algumas instituições privadas na minha cidade e depois as públicas diversificaram os cursos, não como hoje, uma pequena diversificação. Então, eu acho que ter estudado na escola no formato que eu estudei, eu fui uma das primeiras turmas de ensino médio da minha escola, inclusive, e eu acho e essa minha turma veio ali desde o fundamental, então eles tiveram um carinho com a nossa formação, até por ser a época, né, era uma escola pequena, acho que a minha turma não passava de 20 e alguns alunos desses que terminaram a escola, todo mundo aí conseguiu seguir alguma carreira e foi pro ensino superior. Mas o diálogo que a minha escola mantinha com a minha família é que eu acho que foi, aí sim eu diria que foi o divisor de águas. Foi todo esse ambiente que a escola gerou. Não era especificamente a aula em si, mas esse ambiente que a escola gerou. Porque essa escola, ela, por ser turmas pequenas, essas turmas de ensino médio, cobrava muito, e a minha mãe, do outro lado, em casa, também me cobrava muito, que é isso que eu tinha mencionado. Então, a gente tinha um ambiente propício e bastante incentivo de estudo, de dedicação. E isso foi no ensino fundamental. No segundo grau, você se mantém na mesma escola? Você vai para outra? O que acontece? Isso. Desde a quarta série ao final do terceiro ano do ensino médio, né, eu fiz todo nessa mesma escola. Fiz tudo mais ou menos a mesma turma. Era mais ou menos os mesmos colegas, pelo menos uns 15 ou 20, digamos, o núcleo duro, assim, uns 60%, 70% da turma. Foi até o final e foi uma turma que foi até relativamente bem de aprovação em vestibular. Isso impulsionou a própria escola. A própria escola, inclusive com muitas aprovações fora do estado, que foi o meu caso também. Né? Entendi. Essa coisa de estudar com a mesma turma, desde a quarta série até o terceiro ano de segundo grau, gerou amizades que permanecem até hoje, assim? Essas amizades de infância, assim? Muitas amizades. A gente mantém contato, acho que hoje as redes sociais, né, ajudam a manter o contato. Dessa turma, uns 4 ou 5 assim, são muito próximos e digamos que são os amigos mais longevos. Eu até estava brincando esses dias, e isso até vocês conversaram um pouco em um podcast atrás, essa questão de fazer amigos e novos amigos, né? Então os grandes amigos que eu tenho estão dentro da minha família, alguns primos, e esses amigos, e um ou dois que eu fiz, mas não sei se também talvez por conta de ser um pouco tímido, mas isso aí colaborou muito, e esses amigos a gente tem contato até hoje. Sempre que eu vou na cidade a gente marca de fazer alguma coisa, marca para encontrar. Eles estão em Imperatriz ainda? Estão. Então, você tá onde agora hoje? Agora eu tô no Tocantins, eu tô em Palmas. No Tocantins, certo. A gente vai até falar, inclusive, sobre o seu trabalho em Tocantins, né? Então, é uma distância grande, né, de Tocantins pro Maranhão aí. Aqui de Palmas, que é a capital, é relativamente longe. Mas o Tocantins sempre esteve próximo da nossa infância e da nossa realidade, porque o estado do Tocantins ele faz fronteira com o sul do Maranhão, que é a minha cidade. Então o Rio Tocantins tem uma ponte que veio depois, né? Quando eu era criança não tinha essa ponte ainda. A gente atravessava de balsa, de barco, de embarcação. Então, era muito comum, por exemplo, do Maranhão, a gente atravessava o rio para ir para uma praia de rio, né? Uma praia de rio do lado do Tocantins, mas sempre foram cidades muito pequenas. Um primeiro trabalho que eu tive como professor foi no Tocantins, mais próximo da minha cidade, mas aí sim, Palmas é bem distante. Mas sempre tem muito esse diálogo de Maranhão, Tocantins, por exemplo, no Tocantins, principalmente Palmas, é muito comum ter muita gente do Maranhão, gente do Goiás, porque era Goiás antigamente,
Eu sempre convivi com isso do Tocantins e muita gente, desde criança, sempre falava que as qualidades do Tocantins, né, por ser um estado muito novo, então funcionava bem algumas coisas sob a nossa perspectiva de quem estava no Maranhão. Uhum. Agora, você mencionou aí que você se considera um cara tímido. Você se considera um cara tímido ainda? Isso é interessante. Eu me considero muito tímido para, talvez, para conversar sobre temas fora do contexto científico, digamos assim. Eu brinco muito assim, a minha esposa, ela tem muita facilidade de fazer, de amizade. Ela chega, conversa com todo mundo. Sociável, ela é associável. Uhum. Isso, e eu gosto de ambiente, mas às vezes eu fico mais ouvindo do que às vezes falando, comentando alguma coisa, mas em sala eu não tenho essa timidez, por exemplo, em salas, em cursos, em palestras, não sei se também por muito tempo de treinamento e isso tenha me ajudado. Mas no lado pessoal eu me considero sim, mas talvez para dialogar no espaço mais acadêmico, científico, um pouco menos. Entendi. Ô Marcos, agora vamos falar um pouquinho então da sua decisão ao final do segundo grau, a decisão da graduação, né? Porque é sempre uma decisão meio cruel, a gente muito jovem, não sabe nem o que é a vida e tendo que tomar uma decisão que pode influenciar a vida toda, né? No seu caso, influenciou, inclusive, né? Como é que foi o processo de escolha, assim, e o que você acabou escolhendo e por quê? Vou até trazer o futebol novamente, né? Quando eu escolhi o curso, assim, a gente fazia na escola esses testes vocacionais, uma vez por semana no terceiro ano a gente tinha, não era uma aula, mas no horário de uma aula, um encontro com a psicóloga e tentava dialogar sobre isso e sobre futuro e profissões, e algumas vezes a gente tinha a oportunidade de fazer esses testes. Eu gostava muito de história, até hoje gosto, é um hobby, mas nos meus testes eram frequentes os resultados vocacionais, digamos assim, dava educação física, dava fisioterapia, nesse tempo principalmente na nossa região, era muito comum os alunos irem para o Pará para fazer fisioterapia, era um curso que despertava muita atenção. Neste ano que eu fiz o vestibular, em 2004, se eu não me engano é a UEPA ou é a UFPA, que ofertou fisioterapia, que são as universidades, a Estadual e Federal do Pará, foi o curso mais concorrido deste vestibular. Estava, assim, bem falado, estava bem em voga o curso de fisioterapia. Nos meus testes dava educação física, dava fisioterapia, algumas vezes dava direito, não sei porque puxava essa raiz que eu gostava de história e geografia também. Eu cheguei a me inscrever para um vestibular na Paraíba para direito, mas no final eu falei para minha mãe que achava que não era o que eu queria, que o que eu queria era educação física. Ela não me falou à época, mas muito tempo depois ela ficava: por que esse menino vai fazer educação física? Ah, não. A educação física, não sei, ela me falou recentemente, né? Mas à época não, ela me deu super apoio para o que eu escolhi. Então, eu fui para o curso de educação física pensando que eu ia estudar para ser um técnico, um treinador, ia para algum time de futebol, ia ser um fisiologista, ia fazer alguma coisa assim. E eu cheguei a fazer 2 vestibulares, os 2 para educação física. Eu fiz na UFPI e lá eram todas as etapas em sequência. Eu não sei se você se recorda, mas ali pelos anos 2000 tinha um vestibular seriado. Você fazia uma vez no primeiro ano, aí fazia uma vez no segundo ano, no terceiro ano e somava as notas. Nossa, não lembrava disso. Tinha. Eu não sei se chamava... Cada local tinha sua denominação, PRISE, não sei se era PRISE, não sei se era no Pará. Então, ele era seriado. Você fazia a primeira prova no primeiro ano, aí no ano seguinte, você fazia a segunda prova, e depois a terceira prova. Eram 3 provas, e seria o conteúdo do primeiro ano. Ah, não ficava tudo pro terceiro ano, é isso? Isso, era mais ou menos essa dinâmica. E no Piauí, que foi o primeiro vestibular que eu fiz, você fazia isso, mas em dias seguidos. Era como se você fosse
quinta, sexta, sábado, domingo e depois fazia uma redação, tinha redação. Certo. E aí eu fiz os dias de prova, salvo engano, eram 4 dias, tinha um dia de cada ano e um dia de redação. Aham. E lá no Pará a gente fazia uma primeira etapa e alguns meses depois os aprovados na primeira etapa faziam uma segunda etapa. Então aí eu fiz a primeira etapa no Pará e fiz no Piauí. Aí saiu o resultado de aprovação no Pará, o meu resultado de aprovação, mas no Piauí já saiu o resultado da aprovação total. No Pará eu teria que fazer uma outra etapa. E eu já tinha tinha família no Pará e tinha família no Piauí. Então, daí por opção de logística, minha mãe preferiu que eu fosse pro Piauí. Mas você já prestou essas duas pensando que já teria uma rede de apoio ali, é isso? Nesses dois lugares? Isso. Mas a minha mãe, né? Eu não pensei muito, não. Eu queria ter. Eu sou de uma família que são. Minha mãe tem 9 irmãs e eu tenho comigo 27, contando comigo, né, 28 primos. Nós somos em 28. É uma família grande. É quase o manual da família nordestina, né? Certo. Meu avô veio do Ceará, meu avô não teve oportunidade de estudar, mas ele já sabia da importância de ter o estudo formal. Ele fez, nesse contexto de educação, mas para não perder o raciocínio, ele fez esses ensinos que iam até a fazenda, ensinava a pessoa a ler, então foi isso que ele teve acesso. E daí ele incentivava muito isso de estudo para a geração dos filhos e filhas, das 10, as 7 filhas, 7 mulheres e 3 homens, e elas fomentaram esse incentivo. Então eu tinha muitas camadas de primos mais velhos que eles foram estudar fora. Então no ideário da família, que tinha aquelas reuniões de família, tinha isso, assim, os meninos que estudaram fora e tal, não sei o que, então tinha muito isso de estudar fora. No ano que eu fui estudar fora, uma instituição privada já oferecia o curso de educação física em Imperatriz. Mas aí, como eu tinha muito esse ideário de estudar fora, da família eu quero ter essa experiência também. De morar sozinho, de aprender a se virar. Isso. E carecia muito depois de desenvolver essas habilidades. Uhum. Mas então, foi uma escolha relativamente fácil para você, é isso? A escolha pelo... Não necessariamente respondia às suas ansiedades, mas a escolha foi fácil, é isso? Isso, eu queria estudar fora, queria fazer educação física. Você queria se manter perto do mundo do futebol, é isso, profissionalmente? Mesmo que não fosse jogando? Isso, e achava que por lá eu poderia, assim... Uhum. Quando é que você descobriu que não era bem assim? Então, eu acho que logo no começo do curso, você percebe, o meu curso, à época, era a licenciatura plena em Educação Física, hoje ele é ramificado em licenciatura ou bacharelado, né? Então, a gente tinha muita disciplina de cunho pedagógico, de formação. Formava professores de educação física mesmo. Assim, isso. Na minha época, formavam professores e formavam profissionais, né? Que seria quem trabalha mais assim, em clubes e academias e tal. Eu tive disciplina desde educação física no ensino fundamental a educação física e musculação e academia. Tive todo esse rol. E isso até relativamente comum, até nos meninos que chegam na educação física hoje, de eles chegam e falam, eu pensei que a educação física era mais prático e quando você chega lá é muito teórico. E aí eu acho que ali pelo segundo ou terceiro período que caiu a minha ficha. Olha, esse curso aqui ele é mais preparado para essa realidade aqui do Nordeste, talvez Piauí, Maranhão, Ceará. De Ceará a gente não tinha tanto colega na turma, mas Maranhão e Piauí sim. Então era uma formação. Até eu tive alguns colegas, não da minha sala, mas de 1 ou 2 períodos à frente, que chegaram a trabalhar com futebol, mas que para trabalhar com futebol nessa região ou com qualquer esporte de alto rendimento, e aqui a gente até ressalta os feitos da Raíssa Leal, não é fácil, não tem
Você está muito longe dos polos e centros esportivos de alto rendimento. Então, acho que ali pelo segundo, terceiro período, eu cheguei até a treinar algumas vezes nos times de futsal da universidade para competição, mas também sem estrutura, e muitas vezes os treinos eram no horário que os alunos podiam, do almoço e do jantar, e muito cedo eu já parei de ir, porque depois eu não conseguia almoçar, depois não conseguia ir para a aula direito, chegava atrasado na aula, chegava sem comer na aula. Então daí ali pelo segundo e terceiro período, isso já não era mais, já não competia mais, e também já não tinha muito essa questão do alto rendimento, ou de pensar minha formação para o rendimento. Quer dizer, lá para o segundo e terceiro período, você meio que cai na real sobre o curso, e é nesse momento que você começa a se ver como um acadêmico? Ou ainda não? Não. Essa história assim até interessante. Na minha época, o meu curso não tinha PIBIC, não tinha o que a gente tem hoje. O que é PIBIC? Tá, o PIBIC são os programas institucionais, que nesse caso era na UFPI, né? Na UFT a gente tem também, que são os programas de iniciação científica institucionais, que a gente traz os alunos da graduação para uma primeira experiência com pesquisa. E isso é institucionalizado, hoje a gente tem fluxo de bolsas anuais para esses alunos, e muitos desses alunos têm uma formação de base, daqui a pouco são captados para pós-graduação, para mestrado, doutorado, enfim. E na minha época não tinha isso. Em perspectiva, a gente fica pensando, cara, como que a gente fazia essas coisas? Eu não tive computador, por exemplo, na minha república onde eu morava, eu fui ter no último ano da graduação, e na graduação, lá também, quando eu estava chegando por volta dos 3 últimos períodos, ou do último ano, nós passamos a ter um laboratório de informática no departamento de educação física. Então era muito comum ir para a sala dos professores que permitiam, né? Alguns professores abriam esse acesso, e a gente utilizava os computadores para fazer pesquisa. E eu frequentava muito a sala de um professor Davi Emérito, da Educação Física. Ele é a docente ainda da Educação Física lá da UFT. Ia muito com o professor Leonardo. O professor Leonardo também era meu veterano e fez mestrado e doutorado fora. Hoje ele é coordenador da pós-engenharia de alimentos lá na UFPI. E eu ia muito para lá para estudar e fazer pesquisa. O Léo, que é o professor Leonardo, estava lá também, e a gente ia para lá. E aí o professor Davi via esse interesse e me chamou para fazer um primeiro trabalho. E eu lembro o nome desse trabalho, era as perspectivas de crianças e adolescentes que frequentavam escolinhas, nesse caso escolinhas de futebol. Então nós apresentamos esse trabalho em um congresso, e esse trabalho a gente estudava quais eram os interesses dessas crianças que buscavam essas escolinhas. E, basicamente, muitos buscavam por saúde, a família levava por questões de saúde, não tinha nada a ver com rendimento. Mas aí foi meu primeiro trabalho científico, ali pelo 4º, 5º período. Aí, gostei de apresentar, gostei de participar do evento. Então, ali entre um hiato entre o segundo e terceiro período até o 5º, eu tinha a ideia de que eu ia me formar bem. Eu fazia as disciplinas e ia bem, não tive, na minha época não tive reprovação, prova final, e me esforçava. Eu morava em Teresina e não precisava trabalhar, minha mãe conseguia, com muita dificuldade, mas conseguia me manter lá para ser um estudante profissional, que não é a realidade do estudante brasileiro. O estudante brasileiro, até por estarmos estudando isso, eu entendo que isso conta muito. Então, não é a realidade do estudante brasileiro, é o estudante trabalhador. Eu não era esse estudante, eu fui um estudante profissional. E no 5º período já foi meu primeiro contato ali com uma pesquisa que eu vi mais ou menos o que eu queria fazer. Eu gostei disso, quero fazer, gostei disso e quero continuar fazendo isso, na graduação até então. Né? Uhum. Mas aí, nesse momento, você já se via fazendo mestrado, depois doutorado, depois pós-doc?
Vai ficar uma conversa meio de tio velho, tá? Mas já acabei de falar que não tinha computador lá. E a minha prima tinha computador e eu acessava o Orkut. Depois o tio explica pra turma aí o que é o Orkut. Mas eu acessava o Orkut e via colegas da educação física que moravam fora do país. E eu ficava, caramba, que legal, o cara trabalha e estuda, e alguns desses colegas eram pesquisadores ou pós-graduandos e moravam fora. Eu ficava, caramba, que essa experiência aí deve ser legal, deve ser bem interessante. E foi no Orkut que você descobriu essas pessoas? Esses colegas, alguns eram egressos da própria educação física da UFPI, que eu escutava o pessoal falando, o fulano de tal tá fazendo pós, tá morando fora. Isso em 2006, 2007, eu terminei a faculdade na universidade em 2009. E daí eu ia lá no Orkut e procurava o colega e via lá, cara, que legal, o cara tá morando em outro país, e meio que a ciência abriu as portas, a pesquisa. E eu já tinha esse interesse de participar de pesquisa, e eu acho que aí meio que uniu duas coisas que eu tinha muita vontade, que era morar fora e a outra de pesquisa. Então eu acho que, talvez, pensando em perspectiva, talvez tenha sido aí os fatores que meio que me encaminharam, talvez inconscientemente, para a pesquisa. Sua primeira experiência fora do Brasil foi em Portugal, é isso? Isso. Foi para fazer mestrado, é isso? Foi para fazer mestrado. Esse meu professor, ele não tinha um grupo de estudo, o professor Davi. Ele fez essa pesquisa comigo. E daí, como ele viu que eu gostava muito, aí ele falou, olha, daqui para frente eu não consigo mais te acompanhar, eu vou te indicar para uma colega que tem um grupo de pesquisa que o professor Leonardo também participava. O grupo da professora Edilina, na UFPI, mas ela estudava micronutrientes, estudava muito zinco. Mas isso era muito fora da minha realidade. Na educação física, na época, depois, logo na turma seguinte, teve uma reformulação de currículo, nem trabalho de conclusão de curso relacionado com pesquisa a gente não tinha ainda, era só um estágio. Então estava muito cru. Mas eu gostava daquele ambiente. Então a professora Edilina indicou alguns livros, eu comprava os livros da nutrição, ia para lá e participava muito mais para ficar ouvindo e vendo aquilo ali do que contribuindo efetivamente no grupo. Então eu ia muito para lá e despertou, e eu vi que não, é aqui que eu gostaria de estar, aqui que eu quero continuar. Em paralelo a isso, ali pelo ano de 2009, que foi quando eu formei em agosto de 2009, e em outubro teve um concurso do estado do Maranhão e do estado do Tocantins. Aí lembra que lá é vizinho, só atravessar o rio. Algumas das cidades que iam disponibilizar vagas eram muito próximas à minha cidade. Daí eu conversei com a minha mãe se eu poderia continuar mais um tempo lá em Teresina, quando eu terminei a faculdade, no meio do ano de 2009 até o final de 2009, para estudar para esses concursos. E ela autorizou, ela deixou, disse que podia, que ia continuar me mantendo lá, e daí eu estudei e fiz as provas e fui aprovado nesses concursos. Em simultâneo, nesse meio tempo, junto com um colega à época da graduação, o Igor, a gente soube de uma pós-graduação, lato sensu ainda, em fisiologia no Ceará. E daí a gente morava em Teresina, pegava o ônibus, ia para Fortaleza, estudava lá, voltava, e durante a semana eu estudava para os concursos. Quanto tempo de viagem a gente está falando aqui, ir para o Ceará e voltar? Para sair de Teresina para Fortaleza era ali mais ou menos uma noite de viagem. Saía assim à noite, sexta-noite, chegava lá sábado pela manhã, assistia aula sábado, domingo e retornava. E daí estava fazendo essa pós, aí passei nos concursos, voltei para Imperatriz, voltei para o Maranhão, assumi os concursos e continuava indo para Fortaleza. Aí agora a viagem era maior. A viagem agora eu saía na quinta-noite, viajava quinta-noite, sexta o dia todo, e sábado eu chegava muitas vezes atrasado na aula e vira e mexe pegava uma falta. Mas alguns professores eu conseguia conversar e eles entendiam. Professor, eu estou vindo do sul do Maranhão. Ele, não.
E aí, na Universidade Estadual do Ceará, que é onde eu estava fazendo essa pós, tinha o mestrado lá. Ainda tem, é um programa muito forte lá, esse programa mais específico da fisiologia, fisiologia experimental. Mas, à época, eu estava em estágio probatório. E para fazer o curso, o mestrado lá, eu teria que ficar lá em tempo integral. De alguma maneira, eu teria que abandonar os concursos porque eu não poderia pedir exoneração ainda, por conta do estágio probatório. Então, seria inviável. E daí um dos professores, um professor falou, olha, tem um professor daqui que estuda em Portugal, e lá o curso é condensado, você vai nas férias, faz disciplina e tal. Aí peguei o contato desse professor e aí foi o contato desse do mestrado de Portugal. Aí eu fiz a seleção e entrei em 2011, comecei em 2011 o mestrado lá em Portugal. E é verdade? Você conseguiu de fato fazer de um jeito mais condensado, assim? Conseguia. Eu coletava os dados, normalmente eu ficava lá 2 a 3 meses por ano, fazia as disciplinas, voltava e ficava coletando os meus dados, eu coletei todos em Imperatriz. E daí na pesquisa esse foi o meu primeiro contato com a epidemiologia. Totalmente ao acaso, eu achava muito interessante como se interpretavam os números, e aí já com computador, né, notebook, em outra fase, já pesquisava e desenhei esse projeto mais voltado para a Imperatriz, para essa realidade de fatores associados à obesidade e à atividade física. E o professor Leonardo foi o meu co-orientador. Eu tinha um orientador lá em Portugal, que era o professor Vitor Reis, da UTAD, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, ali próximo ao Porto. E isso, fazia lá com a orientação do professor Leonardo, que à época foi para São Paulo, fez USP e me orientou. E o que exatamente... Eu sei que, enfim, mestrado é sempre um período muito curto, né, de pós-graduação, mas você ficou satisfeito com a pesquisa que foi realizada aí nesse período curto? Fiquei. Eu tive algumas dificuldades pelo próprio aspecto da distância, embora nós tivéssemos já notebook, mas não era tão fácil assim. Até quando eu viajava para lá para assistir aula, não tinha WhatsApp, mandava e-mail para minha mãe para falar como que estava, enfim. Então, o que eu acho que foi muito importante na época do mestrado foi que, como eu ficava muito tempo só, e embora meu orientador, o professor Vitor Reis e o professor Leonardo, fossem super solícitos, mas era o próprio tempo que levava de, por exemplo, mandar um e-mail para o professor Leonardo e para o professor Vitor, até ter aquele retorno. E não é como você encontrar com o professor e ser aquela conversa fluida e você tem uma dificuldade e você anota, no outro dia você está lá de novo e anota. Não foi assim. Então, meio que isso limitava e eu fazia tudo meio autodidata. Então, eu comprava livros e via questões de análise estatística, que eu tive uma disciplina no segundo período e não sabia como que resolvia isso, essa limitação. E aí comprava livros e ia resolvendo. E o professor Leonardo foi que me falou isso a primeira vez. Ele falou, olha, você é autodidata e isso vai ser uma coisa que você vai levar para a sua carreira. E de fato foi. Assim. Então, esse fato dessa determinação, e é algo que eu converso muito com os alunos, que eu nunca, desde que a gente está conversando aqui, lá da minha época de escola, eu nunca fui o aluno, aquele que era o mais inteligente da turma. Nunca fui esse aluno aí, esse perfil. E eu tive colegas muito inteligentes. Eu tinha colega na escola, na graduação, no mestrado, daqueles que ele assistia a aula uma vez e para ele já estava resolvido, tranquilo, poderia fazer prova super. Eu não. Eu era do que estudava, esquecia, estudava de novo, achava que tinha alguma coisa comigo porque eu esquecia e ficava... Ia na marra. Então eu sempre falo isso para os alunos, eu falo, olha, eu nunca fui o mais inteligente, mas eu observava os colegas e falava, ó, se tem alguém nessa sala que estuda 5 horas, eu vou estudar 6. Se tem alguém que faz 2, eu vou fazer 3. Se tem alguém que eu vou fazer tanto.
era isso. Então eu pegava os livros, rodava as análises e já mandava e conversava com os professores, com o professor Vitor, com o professor Leonardo, e já mandava para eles, tentava adiantar o máximo possível, até que teve um ponto que foi sensível, porque essas análises ficaram um pouco complexas, esses modelos de análise, e que aí entra em cena o professor Augusto, o professor Augusto César. Hoje ele está no Texas, mas à época ele estava no doutorado lá na medicina da USP e me ajudou a dar essa refinada nas minhas análises. Certo. Como é que foi essa aproximação com a USP na época do seu mestrado? Eu terminei esse estudo, né, epidemiológico de fatores associados à atividade física e obesidade nos adolescentes. O professor Leonardo era meu co-orientador e era amigo pessoal do Augusto. Inclusive, se não tiver ninguém aí depois para chamar, não chama ele, tá? Ele é... Brincadeira, ele é um amigo, junto com o professor Leonardo, um dos amigos que eu tive na ciência. E ele tem muito isso de ajudar o próximo. Eles eram amigos pessoais e o professor Leonardo, ele veio da fisiologia, ele era do ICB, da USP, o ICB-USP. Ele estudava muito modelos experimentais e não essas regressões para populações e estudos epidemiológicos. Ele pediu se o professor Augusto poderia nos dar uma ajuda nessas análises. Ele me ajudou a entender algumas questões que envolviam a minha pesquisa. E logo na sequência, isso eu estava terminando ali 2013, 2014, eles começaram um estudo na América do Sul, um estudo multicêntrico, envolvendo 6 centros na América do Sul. E daí ele me convidou para uma reunião em Teresina. E foi interessante porque foi assim, eu tinha chegado da escola, estava trabalhando, dei uma aula, cheguei da escola, e o professor Leonardo ligou. Nesse tempo tinha telefone fixo, ligou no telefone fixo da casa da minha mãe, e falou assim, o professor Heráclito, que foi o meu orientador, né, o Augusto, era orientando do professor Heráclito e amigo do Léo, do professor Leonardo. Ele falou, o professor Heráclito vai estar em Teresina, vamos chutando assim, como se fosse uma terça, na quinta-feira ele vai estar aqui em Teresina para ministrar um curso e ele queria te conhecer, e ele quer te conhecer, quer conversar contigo. Eu sei que eu falei para minha mãe, eu tenho que dar um jeito, e peguei aquele voo que sai de Imperatriz, Imperatriz, Curitiba não sei o que, vai para Brasília, volta, vem, 3, 4 conexões. Eu acho que eu saí na quarta noite, fiquei quicando aí quarta, peguei umas 2 ou 3. Lá em Imperatriz tinha um voo que saí na madrugada. Eu sei que direto do aeroporto eu fui pro lugar do curso que ele estava. E aí já conversei com ele, me falou, a gente vai fazer esse estudo epidemiológico aqui na América do Sul e a gente está precisando de gente para pesquisar, estudar isso aqui, e você tem o perfil, então... Perguntou se eu quero. Aí eu, rapaz, não é querer não, eu já tô lá. E aí foi, em 2014 eu defendi, em janeiro de 2014 eu defendi, em agosto de 2014 eu já estava como aluno do doutorado da Faculdade de Medicina da USP. Certo. Você chega a mudar para São Paulo? Mudei. Entre 2014 e 2018, a maior parte do tempo eu morei em São Paulo, porque o meu programa foi dupla titulação. Então, 33% do meu programa foi uma parceria do nosso grupo, o grupo iCare, com o grupo RENUD de Saragoça, sob a coordenação do professor Luiz Moreno. E daí, de 2014 a 2018, 33% do curso eu fiquei na Espanha, em Saragoça, estudando de lá para fazer essa dupla titulação, mas... A maior parte do tempo, entre 2014 e 2018, foi morando em São Paulo. Aí mudei e, assim, eu não sei como que é essa percepção, mas para mim e para alguns colegas do Nordeste que foram para São Paulo, você não vai para São Paulo para fazer uma pós-graduação. Você vai para a USP, assim, o poder que a USP tem em São Paulo é grande, mas no Brasil ela tem um peso que, às vezes, conversando com alguns colegas na pós-graduação, e eu nem estou dizendo se é melhor, porque eu estou dizendo que é diferente, tá? É diferente, porque o colega que está, às vezes, em São Paulo, às vezes ele até
de São Paulo, da graduação, do mestrado, ele já consegue, ele vai para fora, ele pode ir para a Unifesp, ele pode ir para outras instituições que têm programas muito bons. Quando a gente sai por exemplo, no meu caso, do Maranhão, eu fui pensando que era a oportunidade da minha vida e eu ia fazer o que eu nunca tinha feito para ficar lá. Assim, às vezes, quando a gente tinha contato com a USP, quando você fazia vestibular, vinha identificado de onde era a questão. E as da USP sempre eram as mais difíceis. E a primeira vez que eu falei com outra pessoa lá de Imperatriz, assim, falei, eu tô indo para São Paulo, eu vou fazer doutorado. E já era assim, caramba, você vai fazer doutorado? Mas aonde? E eu falei, na USP. Ele, que USP? Porque ele não acreditava que era a USP, que era a USP que a gente falava. Então, esse peso é diferente de quem sai de outros lugares para ir para a USP. Eu fui para a USP, não foi para fazer pós-graduação. Eu fui para a USP, talvez, até o momento, para fazer a coisa mais importante que eu tinha feito na vida. Então, eu tinha esse ideário, eu tinha essa mobilização assim, de acreditar muito. E demorei um tempo até acreditar que, de fato, eu estava lá, eu estou aqui. Então, de me entender lá, assim, você chega naqueles departamentos, logo pelos prédios, né? Você chega ali na Dr. Arnaldo, na Faculdade de Medicina, os prédios são tudo tombado, imponente, aquilo que você, caramba, há quantos anos tem gente aqui produzindo ciência, tudo que passa de ciência de ponta, ou na televisão, ou é alguém da USP, ou tem alguém da USP envolvido, é muito frequente isso. Então, fui para lá com esse ideal. E desde o começo do doutorado, você já sabia que ia ter essa dupla titulação, assim? E já sabia que ia ter esse intercâmbio também com a Espanha? Como é que é isso? Eu tinha essa percepção que eu teria a possibilidade de intercâmbio, mas a depender de bolsa, né? Eu peguei uma fase do final do Ciências Sem Fronteira, que ainda tinha, depois ele diminuiu e depois extinguiu, nos formatos que a gente conhecia, porque tinha essa parceria com o professor Luiz Moreno. E o Augusto, esse que eu mencionei, o professor Augusto, ele já tinha ido para a dupla titulação, tinha conseguido uma bolsa FAPESP, foi para lá, então eu já tinha essa percepção que eu conseguiria fazer. Uma dessas vezes, quando eu defendi o mestrado em Portugal, eu cheguei a conhecer o grupo do professor Luiz Moreno. Eu saí de Vila Real, fiquei 3, 4 dias em Saragoça e voltei. E daí depois tive mais contato com o professor Luiz. Ele ajudava, o coordenador do projeto era o professor Heráclito, da Faculdade de Medicina, e o Augusto, coordenador também. Mas o professor Luiz tinha mais experiência com estudos multicêntricos na Europa, então ele dava essa supervisão científica, esse lastro multicêntrico. Então eu tinha isso, que nosso grupo tinha muito essa possibilidade de fazer esse estágio, porque a gente convivia muito com eles, os outros centros, todas as nossas ferramentas eram traduzidas português e espanhol, então a gente tinha encontros anuais, a gente tinha encontro de treinamento, a gente sempre estava junto com eles. Então, eu tinha essa percepção, mas a depender da bolsa, e eu consegui também bolsas e fazer esse período de... Esses 33% deu 1 ano e um pouquinho, 1 ano e 3 meses. Ô Marcos, agora que estamos falando do doutorado, eu queria que você falasse um pouco sobre essa pesquisa. Agora a gente está falando de uma pesquisa que, sim, teve mais tempo, né? E foi regional, né? Assim, essa mesma pesquisa rodou Brasil e outros países da América Latina. Me fala um pouquinho sobre esse estudo aí, como é que ele aconteceu, quais as principais, o que vocês tinham como hipóteses, né? Como busca e o que é que vocês tiveram como principais aprendizados? Tá. Esse estudo se chama SayCare. Em que consistia esse estudo? Esse estudo, na Europa, eles têm um estudo grande chamado Helena, e eles, com ferramentas padronizadas, eles avaliavam crianças, no caso adolescentes, de diferentes países, conseguia, de certa maneira, acessar, mesmo em diferentes contextos, fatores de riscos associados, para falar assim resumidamente. Então, a gente desenhou no Brasil um estudo que, mesmo considerando, por exemplo, as divergências alimentares do Uruguai, do Brasil, do Chile, a gente ia acessar questões ligadas à saúde cardiovascular.
Então, esse estudo era dividido em 2 etapas. A primeira etapa era só de preparação de ferramentas, era desenvolver, por exemplo, desenvolver e validar ferramentas, por exemplo, para avaliar hábitos alimentares, a título de exemplo, era uma das pastas, que fosse o mesmo questionário pudesse ser adotado em todos os centros da América do Sul. No meu caso específico, eu desenvolvi junto com os colegas, mas era tema do meu doutorado, mas tinha a ajuda de colegas dos outros centros, a confiabilidade e a validade de questionários para acessar, né, para mensurar atividade física, comportamento sedentário e sono na América do Sul, levando em consideração aspectos culturais envolvidos nas perguntas, questões de idioma, de adaptação cultural, linguística. Então, esses questionários a gente desenvolveu, nós fizemos revisões sistemáticas para entender como esses questionários são. E não, à época, nós não tínhamos ainda esses questionários com essas características para essa população, não tinha isso na América do Sul. Então, com essas revisões, nos deu o arcabouço teórico para ir para a parte mais operacional de construir essas ferramentas. Então, nós construímos essas ferramentas, uma para atividade física, comportamento sedentário e sono. O professor Luiz cedeu alguns acelerômetros, que é um dispositivo que, rapidamente falando, pela aceleração, esse é um aparelho que você coloca com cinto, você coloca ele na cintura, e pela aceleração a gente consegue estimar se você estava em atividade física, se você estava parado, em comportamento sedentário, utilizando ele junto com o diário. As pessoas usavam isso o tempo todo, é isso? As pessoas que participavam da pesquisa? Em teoria, as crianças utilizavam, em teoria porque tem uma história boa e já conto. Em teoria, as crianças utilizavam isso e a gente tinha um recordatório. Na semana, ela tinha um período de tempo que ela tinha que usar, período mínimo. Então, ele ficava ali 7 dias. Se ele utilizasse pelo menos 3, já valia pra gente. Senão, ele reportava quando ele tirava. Mas, criança, e ficar com isso, teve uma contagem que a gente pegou, que a contagem batia... Era incongruente para uma criança. E depois a gente foi atrás e a mãe confessou que ele colocou no cachorro o acelerômetro e o cachorro saiu. Saiu. E a contagem batia muito alta, era incongruente. Que outros países participaram fora do Brasil? Nessa fase, a gente tinha Brasil com 2 centros, que era São Paulo e Teresina, por conta das disparidades sociais. A gente tinha Uruguai, Argentina, Chile e Colômbia. Então, eram 605 países. Uhum. Como é que foi essa experiência de trabalhar em colaboração com cientistas de outros países aqui da América do Sul? Foi enriquecedora, né? Porque a gente tem diferenças que você precisa de muito diálogo para conseguir alinhá-las. Coisas que, por exemplo, como que a gente vai fazer um recordatório, voltando para essa questão do alimentar, como que a gente vai fazer um recordatório sendo que a paçoca de São Paulo é doce e a paçoca de Teresina é salgada, e são coisas completamente diferentes. E nos outros países nem paçoca tem uma empanada. Então, nós tivemos algumas reuniões e isso para mim era super interessante, ver como os países pensavam ciência e divergiam e convergiam, e daí a gente ia construindo isso. E eu acho que essa experiência eu trago até hoje, de ser aberto o estudo que eu faço agora, ele é multicêntrico, e ser aberto ao meu grupo de pesquisa, divergir. No meu grupo de pesquisa eu sempre tento ter a maior quantidade de pesquisadores de origens diferentes de formação. Tem alguém da psicologia, tem alguém da educação física, da nutrição, tem alguém da enfermagem. Porque eu via como essas discussões dentro do estudo multicêntrico vai demandar mais tempo, a gente tem que ter essa consciência que vai demandar mais, porque, por exemplo, lá no Chile você não pode fazer teste físico porque o comitê de ética não aceita. Então você não pode fazer um teste de corrida com a criança, porque em um determinado momento, uma especificidade de lá, uma criança veio
teve um mal súbito e agora não pode mais. Isso, então tira isso. A depender do país, você tem que ter mais sensibilidade quando pergunta questões relacionadas como o consumo de álcool e abuso de substâncias e esse tipo de questão. Então, demanda tempo, mas os produtos são bem interessantes, porque você vê que mesmo considerando todas essas diferenças, e essa primeira parte eu participei tudo do projeto, nós validamos todas as ferramentas, repercutiu bem, isso alçou o nosso estudo para um JP FAPESP subsequente, então acho que foi mais ou menos por aí. E alguma diferença interessante aí para destacar entre os países, assim? Entre os países, eu destacaria que o nosso estudo, a gente trabalhava com os países da América do Sul, né, e a gente aqui do Brasil, e também trabalhava com o pessoal da Espanha, que já estava acostumado a fazer multicêntrico com o pessoal da Europa. E às vezes o sul-americano tem muita dificuldade para discordar. Até quando ele vai discordar, ele fica meio assim, o pessoal da Espanha, que já estava acostumado com o modelo de lá, era não, isso aqui não, isso aqui tá. Aí, mas, veja bem... Você acha que é uma questão de uma certa síndrome de gentileza, assim? De não... Pode ser, eu acredito que tem um conjunto de fatores aqui, porque para esses outros grupos que trabalhavam junto com a gente, era a primeira vez também fazendo estudo multicêntrico. Entendi. Então, eu acho que tinha, e todo mundo foi muito gentil e tudo mais. Eu notei que quando nós tínhamos divergências, parece que nos europeus eles iam mais direto ao ponto com relação às divergências do que a gente. Mas o que eu falo também, e talvez outro ponto interessante, e talvez eu acho que foi o mais marcante, é que a ciência que nós fazíamos, a ciência liderada pela USP nesse multicêntrico, não deixava em nada a desejar em projetos europeus, que muitas vezes tinham 4, 5 vezes o poder de investimento que a gente tinha. E a gente não deixava em nada, em rigor científico, em organização e depois em nível de publicação. E em alguns momentos a gente sentia muito o peso da diferença de investimento, mas a gente conseguia compensar com alternativas que não tem nada a ver com o jeitinho brasileiro. Isso porque o jeitinho brasileiro caiu meio, assim, como desculpa para não fazer, mas nós conseguíamos unir forças e a gente não tinha por exemplo, voltando para continuar no mesmo exemplo, a gente não tinha um orçamento para construir completamente o recordatório porque precisava de fotos profissionais. Mas a gente conseguia fazer parcerias com um colega, com um grupo que tinha essa experiência de fotos profissionais e a gente conseguia lá pesar, porque todos os alimentos que iam para a foto, eles eram pesados e a foto tinha que ser no mesmo ângulo, os garfos e prato tinha que ter tudo a mesma proporção. Para quando eu perguntasse, por exemplo, você toma água, quanto você toma de água por dia ou por semana, ou você tomou essa última quinta-feira ou essa última sexta-feira. Aí você vai falar, é um copo. A gente abre o recordatório aí, que copo? É esse maior, tipo aquele copinho americano? Aí você fala, não, é esse copo. E a gente já tinha feito a medida de quantos ml era possível naquele copo. Quer dizer, a criatividade que a escassez traz, né? Isso. E que a gente leva. E a gente leva, às vezes, você leva, o professor Augusto nos Estados Unidos leva muito isso. Eu, quando estava na Espanha, levei também. E agora, no nosso projeto, eu estou com um projeto com ele lá também. A gente usa também isso. E quando converte para dólar, a gente fala, olha, a gente fez isso aqui com esse X mil dólares, por exemplo. Eles não acreditam. Ele, caramba, então... Uhum. Mas você estava falando para mim, ô Marcos, da diferença entre os países aí nesse estudo. O idioma, o espanhol da Espanha é diferente do espanhol da América do Sul. Então já está aí o primeiro ponto.
quando o pessoal da Colômbia falava com a gente, parecia que ele estava sendo mais gentil do que o normal, porque o espanhol colombiano é como se ele fosse mais cantado. À medida que o espanhol, o argentino e o uruguaio, ele já tem como se fosse algo mais parecido do italiano, um tom mais alto, aí às vezes você fala, será que esse cara, se eu estou compreendendo mal, parece que ele está meio chateado. Então, a gente lidava com essas diferenças de idioma, de cultura, que isso ajudou também no alinhamento do questionário. Mas no mais nós conseguimos ir muito bem. Nós conseguimos ir muito bem. Todo mundo satisfeito também com a pesquisa da forma que foi conduzida, então? Todo mundo satisfeito. A pesquisa, ela tinha um core básico, que era o mínimo que todos os países tinham que aplicar. Olha, no mínimo você tem que aplicar esses e esses questionários. Alguns países que conseguiam financiamento, no nosso caso a gente conseguia aplicar acelerômetro, aí a gente conseguia fazer alguns testes de saúde oral, em outros países era só o questionário, então isso também era adaptado. Então tinha um core básico, padronizado e validado, esse todo mundo fazia, dividido por pastas, mas todo mundo fazia, e ao país era facultada a possibilidade de, às vezes, não utilizar uma ferramenta até por questões de suporte, de recurso. Uhum. Ô Marcos, depois desse doutorado, que você concluiu em 2018, certo? Isso. De lá para cá, você já tem trabalhado em projetos novos. Queria que você contasse um pouco deles, mas eu tenho uma curiosidade especial sobre um projeto que o Altair comentou comigo, que foi sobre saúde em quilombolas indígenas dentro de universidades públicas, né? Uhum. Eu queria que você me falasse um pouco sobre essa pesquisa e também de outras que você vem realizando de lá para cá. Então, quando em 2018 eu voltei para o Maranhão, eu fiz um concurso na UFT, na Universidade Federal do Tocantins, que a gente está conduzindo esse projeto. E daí era para o colegiado de Educação Física, e entre os temas, enfim, caiu os temas e eu fiquei em segundo lugar nesse concurso. E uma outra professora que tinha um pouco mais de afinidade com os temas foi chamada, e era para outra localidade, para outra cidade. E aí a gente teve pandemia e tal, quando deu. E desde esse tempo, de 2018, no final de 2018 eu entrei no pós-doutorado e estudava ferramentas de diagnóstico individualizado. Então a gente fez uma para obesidade. Mas eu já tinha essa vontade de fazer um estudo multicêntrico, mas na verdade nem era multicêntrico, mas que endereçasse disparidades sociais nessas regiões com questões financeiras mais desafiadoras. Na pandemia, ali mais ou menos no final de 2020, o curso de Educação Física aqui de uma cidade próxima de Palmas perguntou se eu tinha interesse de vir para cá. Então eu disse que sim, eu vim para cá. Então, em dezembro de 2020 eu tomo posse. Eu já estava escrevendo esse projeto, só que eu estava escrevendo para a realidade do Maranhão. Eu morava lá, trabalhava numa instituição privada. Aí eu falei, opa, aí eu pensei, não, agora é a minha oportunidade de fazer isso multicêntrico. Eu já tinha alguns alunos de iniciação científica e alguns colegas que na época não era um grupo de pesquisa, era um grupo de estudo dessa instituição privada, que nesse contexto, essas instituições privadas de Imperatriz, ela tem um contexto que ela atrai estudantes das regiões vizinhas. E a cidade já tem um marcador, digamos assim, internacional de renda, que já coloca ela como regiões de baixa renda. E as cidades ao redor, cujos esses estudantes, muitos vão de van, vão de ônibus, alguns desses são patrocinados pela prefeitura, a prefeitura das cidades ao redor manda esses estudantes para lá. Então eu falei, opa, essa instituição era privada, mas atendia esses estudantes dessas regiões de baixa renda, que é como a gente identifica no estudo. E já era um ponto que eu queria pegar. Quando eu vim aqui para o Tocantins, eu vim para o campus Miracema, que é um campus do interior do estado do Tocantins,
que tem comunidades que atende um público também com essas mesmas características, mas também nós temos alunos que são indígenas, que na designação de são povos originários, né? Nós temos alunos principalmente xerentes e temos também alguns alunos quilombolas que chegam à instituição. O que difere um pouco o nosso estudo é que, entre outras coisas, porque às vezes os estudos endereçando essa população, eles vão direto lá e avaliam aquela população, fechando naquela característica dela. O nosso estudo e aí ele passou a ser multicêntrico, adicionando a UFT Campus Miracema. Então agora a gente tem uma instituição privada com essa característica que eu mencionei e agora a gente tem uma pública com essas características de população de regiões de baixa renda, muitos alunos de origem indígena. E aí eu falei, então essa é a oportunidade que a gente vai reforçar a proposta. Então aqui a gente vai conseguir mais variabilidade no que a gente vai estudar. Esse projeto, isso ali durante a pandemia, saindo ali em 2021, ele ganhou um CNPq universal, e ele tem, que é o que a gente tem até hoje, CNPq universal. A gente tem um financiamento também estadual e um da universidade, então a gente tem esses 3 financiamentos, é o que mantém esse projeto e esses alunos que trabalham no projeto. Tá? Qual que é a característica desse público que a gente está estudando? Eles são... Basicamente, 70% da nossa amostra são não brancos, baseado em questões de raça e etnia, né? Além de questões de cor de pele mais culturais. E 70% do nosso público vive com até 2 salários mínimos. Então, a gente tem um contexto de disparidades e inequalidades sociais. E aí, essa coorte é um estudo de coorte, então a ideia é acompanhar esses alunos desde 2022, assim que a gente voltou da pandemia, até 2026, para ver como esses comportamentos estão associados com saúde metabólica, saúde mental, e ele tem um desfecho também de ordem de evasão, que é muito frequente, é muito comum nas regiões norte e nordeste. Então, nosso estudo pega essas diferenças aí. Quando você diz evasão, a gente está falando de não continuidade na universidade, é isso? Isso, abandonar o curso, por alguma maneira. A evasão parcial, se ele muda de curso, e evasão quando ele deixa de frequentar a universidade. Às vezes a gente entra com turmas de 40 alunos e sai com 2 ou 3. Qual os principais motivos para essa evasão acontecer, Marcus? É interessante que nós ainda estamos estudando esses motivos, tá? Mas a minha primeira aluna de mestrado fez uma revisão sistemática e baseado no que ela encontrou, a gente está criando os modelos e tentando entender os mecanismos. Mas que a evasão ela tem 4 domínios principais. É o demográfico, por exemplo, as mulheres, e considerando raça e etnia, ela vai ter uma sobrecarga, por exemplo, de dupla jornada, que às vezes isso tem que ser considerado também. Então a gente tem um domínio demográfico, tem um domínio econômico, um escolar e um acadêmico. Esses 4 domínios, a gente vai criar um capital educacional. Às vezes o aluno reprova na disciplina A, no segundo, no terceiro período, mas ele já veio, digamos assim, construindo essa reprovação ao longo do tempo por conta desse capital que ele está construindo ou que ele não está construindo, tá? Dentro disso, um outro aluno de mestrado validou uma ferramenta para compreender o ambiente acadêmico. É uma ferramenta só para ambiente acadêmico. Porque algumas das teorias que nós aplicamos nos nossos modelos de disparidade estruturada é que, por exemplo, uma mulher negra e uma mulher de outra raça e etnia, às vezes, hoje na universidade, tendo os mesmos recursos, ela tem acesso aos espaços de maneira diferente.
ora porque ela está dentro de uma disparidade social estruturada a nível macro de diferentes cidades, a nível familiar, a nível escolar, qual foi a escola que ela foi, e agora a nível institucional. Então, nesses modelos nós observamos questões interessantes e questões que a gente já até pode aplicar de imediato e é já uma proposta que a gente já está elaborando, que, por exemplo, o principal fator de risco para a evasão em si é a intenção de evadir. É uma métrica que, se em algum momento aquele estudante teve esse pensamento de evadir, nossa, pensou em evadir, tem uma questão, uma métrica validada para isso, de intenção de evadir. Então, o que nós observamos? Que alunos com características étnicas, essas, por exemplo, os indígenas são um grupo de risco, eles têm maior probabilidade de apresentar essa intenção a evadir, que até 2026 a gente vai ver se ela se confirma. E o que nós observamos? Que fatores como a motivação estão associadas a essa permanência, ou pelo menos essa intenção dele de evadir. E nessa motivação a gente encontrou dois aspectos principais. Por exemplo, a quantidade de horas que ele estuda e o curso que ele está matriculado. Então imagina que o aluno às vezes ele vem de uma condição étnica e quando ele lança a nota dele, às vezes ele não está no curso que ele gostaria de estar. Ele está em um curso que pode ser a segunda, a terceira opção dele. A partir disso, esse aluno pode apresentar menor motivação. E junto a isso, a quantidade de horas que esse aluno estuda pode também refletir essa motivação dele. Para os alunos, por exemplo, para os alunos indígenas o português é o segundo idioma. Tá? Eles aprendem o Akwe, que é o idioma deles, e aí depois eles aprendem português. Então, nós temos muitas questões estruturais envolvidas e a gente está lançando mão desses modelos para tentar explicar. E um dos modelos que nós encontramos é que talvez grupos de estudo, por exemplo, fomentados por projetos de extensão, grupos de estudo, os estudantes que conseguem 2 a 3 horas de estudo, eles reduzem essa intenção de evadir. E com cuidado, porque se aumenta muito essa quantidade de horas, por exemplo, se ele aumenta para 4, 5, dispara os gatilhos dos desfechos que a gente estuda de estresse percebido. Então, nós estamos na segunda coleta, temos mais 2 anos de coleta, mas alguns modelos já estão assim, muito promissores. A gente vai confirmar ainda com as incidências. Você não vai me dar nenhum spoilerzinho, é isso? Tô te dando vários spoilers aqui. Um achado interessante que, por exemplo, a gente apresentou agora recentemente em junho, que foi esse que a gente até conversou um pouco em questões das datas, e lá nós ganhamos um award na sociedade, na SER, né, que é uma sociedade de epidemiologia, que é um award que chama SUSSER, S-U-S-S-E-R, Stein, S-T-E-I-N, Inclusion Criteria, que é quem estuda esses grupos ou quem vem de locais com essas características de disparidades sociais acentuadas. Uma das coisas que nós observamos nesse modelo, uma é essa bem interessante que eu te falei, dos alunos de origens étnicas. O que nós observamos? Que nessas regiões de baixa renda, em um outro estudo, nessas regiões de baixa renda, para o aluno ser, por exemplo, ativo, para ele cumprir um mínimo de atividade física, dormir bem e ter pouco comportamento sedentário, tem uma boa capacidade preditiva com base em como foi a escola dele, as disparidades que ele enfrentou na escola. Por exemplo, se ele veio de uma escola que tinha estrutura com quadra esportiva, se era uma escola de natureza pública ou privada, se ele participava de competições esportivas ou se ele fazia aulas de educação física. Então parece que se ele tiver essas características aí,
essas características, ou ele não tiver essas disparidades forem reduzidas, então lá na frente, isso ele no ensino fundamental, lá na frente, quando ele chegar na faculdade, talvez 5 anos depois, ele vai ser mais ativo. Por quê? Provavelmente porque ele teve esse estímulo na escola. E não era o estímulo só de brincar e de jogar, era o estímulo estrutural, ele ter estrutura para isso. Um outro achado nosso é que o sofrimento psicológico, né, que seria somatização, ansiedade, estresse, nesses estudantes ele tem relação com com ter um estilo de vida mais ativo. E parece que esse mecanismo passa por como ele se percebe. Nos chamou assim porque entre ele ser ativo e ter um desfecho de ordem de saúde, de somatização, ansiedade e depressão, quanto mais comportamentos saudáveis ele cumpre, desses que eu mencionei, atividade física, comportamento sedentário, sono, ele reduz essa possibilidade, e aqui a gente trata com score lá de saúde, de somatização. Isso aí parece ser mediado pela percepção dele. Se ele se sente triste, se ele se sente irritado, se ele tem vontade de chorar. Então, talvez, se no contexto universitário a gente já identifica esses estudantes nesse momento, a gente consegue cortar esse mecanismo e impedir que lá na frente ele seja somatizado, ele vire um desfecho um pouco maior. Então, a gente trabalha em três frentes principais. Uma é a de saúde metabólica, uma seria mais direcionado à percepção do ambiente para ele, percepção de estresse do ambiente universitário, e a outra essas questões de tentar lidar com a evasão ou quão isso afeta a vida do estudante. Então, muitos dos alunos, eles vêm do PPGEX, que é nosso programa de pós-graduação, que além de trabalhar saúde, ele trabalha ensino e o ambiente de ensino também. Então tá aí alguns desses spoilers. Agora sim. Agora eu fiquei feliz. Os primeiros artigos de mecanismo já estão saindo. Esses que eu te falei é porque a gente já apresentou os resumos, já apresentamos os resumos. Sim. Mas logo a gente vai ter já tem alguns bons artigos de mecanismo aí no forno, dos quais eu mencionei aqui alguns. Muito bom, muito bom. Marcos, antes da gente encerrar, eu queria que você me falasse como você está se sentindo atualmente, assim, sabe? Depois de toda essa trajetória, né, que começou com uma intenção de estar no mundo do futebol e buscar uma graduação que, quem sabe, te deixasse próximo desse universo. E hoje você é um pesquisador internacional, trabalhando com saúde, né, indo muito além da atividade física, né? Como que você está se sentindo hoje, assim? Como é que você se enxerga daqui para frente? Para onde que você deseja caminhar daqui para frente? Kim, isso é interessante porque, direta e indiretamente, esse projeto impacta muitas vidas e o que a gente faz hoje impacta muitas vidas. Nós temos alunos desde do IC ao aluno do pós-doutorado e aluno estagiário do pós-doutorado inserido no projeto. Isso impacta e para muitos deles pode mudar a realidade da família, né? Relembrando todo aquele contexto que eu contei lá do início, porque todos esses alunos são dessas regiões. Todos esses pesquisadores, eles são formados dentro do grupo. Certo. Uma pequena parcela, talvez menos de 10% desses pesquisadores, eles já entram direto na pós-graduação no grupo. Eles são formados dentro do grupo e seguem uma trajetória dentro do grupo. Então, eu me sinto feliz por poder, satisfeito por poder fazer ciência neste nível. Alguns pontos a gente discutiu aqui por todas as condições que a nossa universidade tem. Me sinto satisfeito e, ao mesmo tempo, eu me cobro muito por conta de que esses alunos confiam nesse projeto,
estão no projeto, as agências de fomento confiam no projeto, estão parceiros do projeto, nós temos outras instituições que confiam no projeto. Então, eu fico satisfeito com tudo que a gente alcançou, mas a gente comemora uma publicação, um artigo, um financiamento, no outro dia a gente já está trabalhando e eu tem alguns mantras com eles que eu falo assim, que eles são o grupo Health aqui, e que se fosse fácil qualquer um faria. Se fosse fácil qualquer um faria. Então a gente tem que tentar fazer algo mais até para honrar toda essa credibilidade e esse recurso público que é depositado na gente. E esse reconhecimento internacional do projeto vem do trabalho deles, vem do trabalho diário deles, de estarem às vezes 5:30 da manhã, 6 da manhã acordado para acompanhar o aluno para fazer uma coleta de sangue, de exame de sangue. Então esse trabalho vem deles. Então eu me sinto satisfeito e me cobro ao mesmo tempo por entregar cada dia um degrau a mais no que a gente está se propondo a fazer dentro da ciência. Tá certo. Ó, a hora em que ele falou, olha aqui, só para vocês saberem, né? Ele mostrou a camiseta aqui do time Bra, do time Bra, de saúde. Do time Health Bra. Do time Health Bra, do qual ele faz parte. Marcos, qual é o nome da sua mãe? Dona Helenita. Um agradecimento à Dona Helenita. Dona Helenita, ela ainda tá Imperatriz? Tá Imperatriz, não sai. Tento levar ela, consegui levar ela dessa vez na última viagem, mas para sair de lá... Olha, Dona Helenita, a senhora fez um ótimo trabalho. Todas as expectativas que a senhora criou em cima do Marcos já se realizaram, né? E tudo valeu a pena. Marcos, eu quero agradecer demais a sua participação e quero realmente te parabenizar por esse estudo com esses grupos, né, que estão em situação mais fragilizada, né, especialmente quilombolas e indígenas, que acabam não tendo a atenção que deviam ter, né, por parte do Estado, por parte da sociedade como um todo. Né? Muito bom saber que há projetos científicos trabalhando em prol dessas comunidades. Viu, Marcos? Muito obrigado. E Ken, eu que te agradeço, e inclusive agradeço também os meninos por participarem do projeto, tá? Os meninos, Ken, esses que a gente está mencionando, alguns meninos, eles pegam uma balsa e pedalam 10, 15 quilômetros para ir lá coletar sangue no projeto, porque eles têm que ir de manhã, às vezes eles estudam à noite e eles vão no outro dia. Certo. Então é um nível de adesão, embora a gente tenha perda, mas é por conta da evasão, mas enquanto eles estão lá, o nível de adesão deles chega a ser inexplicável a dedicação que eles têm como amostra do estudo. Então agradeço a eles, agradeço ao grupo. E sem essa adesão não tem nada, né? Não temos nada, não tem, né? Sem eles, para disponibilizar um pouco do tempo deles lá, do tempo que eles dedicam para responder os questionários, tomar as medidas, a gente não teria esse estudo. E talvez eu não ia estar aqui conversando com quem do outro lado da banca. Então obrigado você também aí. Tá certo. Agradeço também a senhora, minha esposa, professora doutoranda Ravena, que mesmo nas minhas ausências, ela sempre me apoia, e muitas dessas ausências eu estou em casa e estou ausente, né? A vida do cientista é mais ou menos essa, sempre. Então agradeço a ela. Legal, Marcos. E espero aí ter compartilhado um pouco dessa história e que incentive os nossos ouvintes que são cientistas e os não cientistas, que sempre são curiosos para entender um pouco, às vezes, como funciona esse bastidor. É isso daí. Brigadão pra você, Marcos. E Naruhodô, ilustríssimo ouvinte. E você já sabe, aqui no Naruhodô, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast@naruhodô.com.br. Repetindo? podcast@naruhodô.com.br. E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. Naruhodô. Esse podcast é apresentado por b9.com.br.